Eu trago o beijo das rosas, o cheiro das madressilvas, nos meus olhos, brilhos mansos, nos lábios doces, cantigas. Trago ribeiras que riem por entre as pedras doiradas. Trago campos de papoilas em serenas madrugadas. Vai para a Torre São João, vai para a Torre, vai para a Torre São João da Barra. Vai para a Torre, vai para a Torre, vai para a Torre tocar guitarra. Trata-se de um registro videográfico, portanto é um vídeo que vamos mostrar e em que cada um dos diretores do jornal vai dar o seu testemunho e vai deixar vincado aquilo que foi exatamente a sua visão das coisas enquanto diretor do jornal. No entanto, temos aqui uma pequena dificuldade. O primeiro diretor desta série, destes 39 anos de jornal, não pode estar presente. Mais do que isso, por razões que têm a ver com a sua saúde, não pôde sequer escrever uma mensagem formal, alusiva a este momento, fruto de uma amizade, enfim, pessoal, que mantenho com ele já há bastantes anos, desde que ele foi meu professor em Torres Novas. Tentei convencê-lo a escrever 3 ou 4 linhas que fosse. E no dia 8 de janeiro, ele disse-me: então aguarda mais uns dias, até ver se eu melhoro, e depois eu escreverei alguma coisa. Há 2 dias atrás mandou-me um e-mail a dizer que, afinal, a saúde não lhe tinha permitido escrever essas linhas. E eu respondi-lhe: aquilo que escreveu no e-mail é exatamente o testemunho que nós vamos precisar. E eu vou assumir o compromisso de ler o seu e-mail ao vivo naquela noite. É uma homenagem a este primeiro diretor. Vou então passar a ler. Meu caro amigo, estamos a uma semana do encontro de O Riachense. Desde o dia em que contactou comigo, projetei o que pretendia escrever. Contudo, a lentidão da recuperação não me permitiu sintetizar em meia dúzia de frases, por ausência de frescura intelectual, o que quero transmitir. Assim sendo, com as minhas desculpas, dou-me por inapto para satisfazer agora o pretendido. Mais tarde, se tal for oportuno, poderei abalançar-me a escrever um artigo para o nosso jornal. Entretanto, tenho que manifestar que o Riachense está ótimo. Li e reli a última edição. Está lá tudo aquilo a que no editorial de 17 de dezembro de 1977 o Riachense se propunha. E passo a citar. Cresce será razão de júbilo para todos os riachenses que, a partir de agora, têm ao seu dispor um órgão informativo local que pode levar a todo o lado as notícias do que se opera em Riacho. Lá longe, em terras do estrangeiro, mais perto, fora da terra, mas no país. E na própria localidade, os riachenses terão possibilidades de acompanhar as transformações por que passa Riacho. Assistirão, via jornal, ao desenvolvimento sociocultural que se venha a registar em Riacho. Verão os jogos do Clube Atlético Riachense,
através dos comentários aos mesmos. Reviverão com os mais velhos, em entrevistas e fotografias, momentos do passado que sejam momentos alargados à maioria dos riachenses. Saberão das obras públicas que se façam na nossa terra, nas nossas ruas. A voz dos imigrantes terá eco em O Riachense, mas não só a deles. Caberão aqui as vozes daqueles que se sentem necessidade de tentar que Riachos seja cada vez mais uma vila. Estávamos em 1977, é preciso recordar. Ainda não reconhecida oficialmente e cada vez menos uma aldeia. Fim de citação. Está lá tudo na última edição, mas é bom. As grandes entrevistas, os artigos de opinião, as atividades das coletividades, o desporto nas suas diferentes modalidades, as histórias marcantes, como as do Café Central, que espero sejam reatadas, o grafismo. Não sendo ainda quarentão, o nosso jornal está numa fase de maturação e pujança fantásticas. Um grande exemplo de tenacidade das gentes riachenses. Grande abraço a todos os que solidariamente fazem e apoiam o nosso jornal. Fernando Marques. Eu não sei bem como é que apareci neste projeto do jornal o Riachense, e muito menos como diretor. Portanto, eu comecei por ser o diretor adjunto quando o Fernando Marques era diretor, e depois penso que terá sido naturalmente que passei a diretor quando o Fernando Marques, digamos, deixou o cargo. Num contexto social e político muito diferente do que tinha sido anteriormente, a seguir ao 25 de Abril, o jornal foi uma resposta, de certa maneira bairrista, das gentes de Riachos, a esse novo contexto. Havia naturalmente bastantes dificuldades, bastante diferente daquelas que existem agora, mas eu recordo-me bem que o facto de todas as pessoas que estavam e que apoiavam o jornal na altura e os colaboradores andarem naquela coisa por gosto, parece-me que as coisas seriam mais fáceis do que agora. Desde o apoio que era dado pelo Sr. Eugênio e pelo António Tomé na parte logística, que era reservada ali no Café Central, que era a adega lá pelo Sr. Eugênio, facilitaram-nos muito. E o facto de sermos todos amadores também facilitou muito toda a vida do jornal. Eu limitei-me, durante o período de tempo em que estive à frente do jornal, a ser um mero árbitro que intervinha de vez em quando para dizer algumas coisas e para sanear um ou outro conflito que potencialmente pudesse aparecer. O papel do jornal foi de facto importante, muito importante, porque as pessoas que um pouco por toda a parte procuram alguma ligação com a nossa terra, que há mais de 30 anos, esse papel foi feito pelo jornal. E eu tenho presente que era o grande elo de ligação de todos os riachenses que estavam distribuídos pelo mundo e que esperavam avidamente por notícias da sua terra e que lhes chegavam exatamente através do jornal. Portanto, havia ali um trabalho, uma comunicação muito direta das pessoas do jornal e que tratavam da sua distribuição e envio com essas pessoas riachenses que estavam um pouco dispersas pelo país e por todo o mundo. Portanto, esse papel foi, parece-me a mim, fundamental nessa altura. É óbvio que eu também lhe chamei bairrista porque isto também foi desenvolvido por um movimento de malta dos seus 20 e tais, 30 anos, apoiado por pessoas mais velhas como o Sr. António Tomé e o Sr. Eugênio, que
tinham, digamos, algum pé no sapato com a concorrência na altura, que era o jornal O Almonda, que era muito voltado para Torres Novas, e era só Torres Novas, e também nessa altura a rivalidade entre Riacho e Torres Novas era muito acesa. Isto também surgiu e foi abraçada pelas pessoas que tomaram em mãos este projeto do Riachense, como, digamos, um grito do Ipiranga, pá, nós estamos aqui, pá, temos grande capacidade associativa e também conseguimos fazer o jornal. O papel do jornal atualmente e no futuro não poderá ser o mesmo que foi aqui há 20, 30 anos, pá, em que o contexto era outro completamente distinto. Pá. Em papel, sou da opinião que se torna atualmente extremamente mais difícil, por questões económicas, naturalmente. Sei que o jornal está a atravessar dificuldades financeiras e isso prende-se um pouco por isso. Pá. A concorrência é feroz e a sobrevivência torna-se difícil. Bem-haja as pessoas que andam com ele para a frente agora. As coisas aconteceram, que foi em 1982, durante um período de 4 anos em que eu estive na direção. De facto, ser diretor para mim representou fundamentalmente o estar ali com uma equipa de trabalho que era uma equipa que estava por pura paixão e que pretendia, pura e simplesmente, fazer um trabalho de intervenção cívica. E, de facto, isto para mim foi das coisas mais valorizadoras no trabalho como diretor do jornal. Por outro lado, para além deste trabalho de intervenção cívica, foi um trabalho de cidadania que nós tivemos, foi um trabalho de tentativa de promoção cultural, foi um trabalho também de tentativa de ligação à comunidade onde nos inseríamos e nos inserimos ainda, e foi um trabalho onde penso que vale a pena valorizar que as pessoas que ali estiveram a trabalhar fizeram gratuitamente, fizeram desinteressadamente, fizeram com gosto, sem qualquer participação monetária. Portanto, isto foi extremamente valioso. Finalmente, e do ponto de vista da minha posição como diretor e neste trabalho de intervenção cívica, eu penso que é de valorizar o nós termos tentado dar voz àqueles que não têm voz, ao nível de Riacho, portanto, nas imagens, nas palavras, nos textos, nas opiniões, nas entrevistas. Isto para mim foi de facto um aspecto muito valorizado. Relativamente à importância que o jornal Riachense tem nesta comunidade em que se insere, eu penso que é um bocado difícil ser eu a responder a isso. Eu penso que esta é uma questão que deve ser respondida pelos próprios riachenses e terão que ser eles a verificar se querem ou não manter este jornal, se entendem que ele é útil, que tem viabilidade. E, portanto, a resposta tem que partir sempre deles. Agora, da minha parte, o que eu entendo é que o jornal e a própria comunidade em que se insere estão intimamente ligados. Se houvesse um ADN do jornal, o ADN do jornal confundia-se com o próprio ADN desta população, e a história de Riachos dos últimos 40 anos não pode hoje ser feita sem se consultar os jornais dos últimos 40 anos ou quase 40 anos. Qualquer historiador, qualquer interessado, qualquer curioso que vá fazer a história desta terra terá que passar necessariamente pelo jornal. E é lá que estão muitas das coisas que se aconteceram nesta terra e, portanto, nesse sentido, se os riachenses entenderem que o jornal deve continuar e que merece ter este ADN, então são os próprios riachenses a valorizá-lo. Pela nossa parte, pela minha parte como diretor e aqueles que trabalharam, nós temos a consciência do dever cumprido e fizemos aquilo que achámos que devia ser feito e temos a consciência tranquila relativamente ao trabalho executado e esperamos ainda poder continuar a executar algum desse trabalho no futuro. Comecei a colaborar no Jornal Riachense na altura em que surgiu aquela segunda série, em 1977. Na altura até não tinha muito jeito para a escrita e comecei por
fazer a colaboração, colar etiquetas, a despedir jornais para os assinantes, a fazer tudo o que era necessário. E o jornal tinha um papel importante nesse tempo, e como tem agora também, diga-se. Depois, em 87, assumi a direção do jornal, onde tive 20 anos, cerca de 20 anos a dirigir o jornal. O jornal foi consolidando a sua importância. É um meio de comunicação que, para muitas pessoas da nossa terra, se calhar é a única informação que lhes chega, tirando a televisão, obviamente, e essas coisas. E teve também um aspecto importante que foi na ligação dos imigrantes a Riachos, à terra. Portanto, isso foi notório, agora nota-se talvez menos, portanto, essa geração de imigrantes já são menos, mas continua a manter esse laço também, de ligação. Durante o período em que fui dirigente, o jornal cresceu um pouco, digamos assim, passou na altura de mensário para quinzenário, alargou-se o seu âmbito de atuação, quer para as freguesias vizinhas de Golgã, Entroncamento e Torres Novas, que já se fazia, e ainda hoje, já passados cerca de 38 anos depois de ter renascido, digamos assim, o jornal mantém essa importância grande de coesão da própria comunidade riachense. É importante para as coletividades, é importante para as pessoas, é importante para as pessoas de Riachos que estão fora, seja no estrangeiro, seja noutros pontos do país, e é essa ligação que é um dos papéis primordiais do jornal. O outro é ser também uma tribuna. Este jornal também é uma tribuna, as pessoas têm opinião, podem escrevê-la, podem discuti-la, podem surgir opiniões diferentes e tudo isso enriquece a discussão e a forma como a comunidade vive. E é esse contributo que o jornal tem dado de uma forma sistemática, que continua a dar e que eu acho que é importante que continue a manter e a fazer esse serviço público, digamos assim, de ser o porta-voz da comunidade, de ser o espelho do que se faz na comunidade. No caso das coletividades, por exemplo, as atividades que são depois noticiadas no jornal têm bastante importância para a coletividade, para a comunidade e para o próprio jornal. E são essas razões todas e mais algumas ainda que tornam o jornal importante e que fazem com que o jornal riachense seja parte da história da própria comunidade riachense. No meu sonho de vida, nunca me imaginei a viver fora de Riachos. Desde a minha juventude, sempre pugnei por Riachos maior e melhor, na terra e nas pessoas, segundo as variadas capacidades e circunstâncias. Convidado para dirigir o jornal numa sequência difícil, vi nisso um caminho que não devia ignorar para melhor enobrecer esse objetivo que era, afinal, viver as oportunidades, estimulando e congregando as forças vivas existentes nas pessoas e nos movimentos locais. Com a dedicação dos colaboradores da altura, tenho a certeza de que foi feito, nesse sentido, o melhor que nos foi possível, atendendo às naturais incapacidades encontradas e às dificuldades económicas que eram manifestas. Ficando-se, porém, e naturalmente, aquém das metas, apesar do espólio registado e verificável, e, claro, com alguns dissabores e desilusões inerentes à caminhada. E assim, não posso deixar de registar que foi a partir daí que nasceu em mim, com dor, alguma descrença na minha terra. Mas, e hoje? Parece-me que ainda resta a melhor via. Manter o que for possível e procurar juntar e avivar os que estão na flor da idade em torno do cultivar das suas nossas raízes, na fidelidade à verdade, à justiça e à beleza da vida coletiva.
Muito boa noite a todos. Espero que estejam a ter uma noite muito agradável. E o que é que foi para mim estar à frente da direção editorial do jornal entre fevereiro de 2009 e outubro do mesmo ano? Foi uma experiência nova, muito positiva. Foram muitas noites passadas em claro. Foi uma vontade enorme da minha parte e da parte do Luís Santos e das pessoas que nos apoiaram durante estes meses, uma vontade enorme de fazer com que o Riachense continuasse vivo e a tocar em assuntos que normalmente não eram abordados pela direção editorial do jornal antes de nós. Fomos criticados por muitos, fizemos capas que provocaram acesa discussão entre os leitores e alguns dos membros da direção da cooperativa, mas foi positivo. Aguentámos até às eleições, caímos com o mau resultado das eleições, mas saímos com a sensação de dever cumprido. Não deixámos o jornal morrer, tocámos em assuntos que achámos que deveríamos ter tocado, que eram importantes para os riachenses. Não nos limitámos a tocar em assuntos bonitos, não nos limitámos a dizer bem das coisas. Para isso há as empresas de marketing, as que fazem a publicidade. Os jornais não servem propriamente para isso. A importância do jornal Riachense e de o manter vivo. Para mim, agora que estou a viver num país estrangeiro, é grande, é muito bom poder ver e ler o que se passa em Riacho. Nos últimos meses o jornal tem evoluído em termos gráficos de uma maneira muito agradável, na minha opinião. A discussão será sempre se valerá a pena manter a mesma plataforma, ou seja, valerá a pena continuar a gastar dinheiro em papel ou devemos virar-nos única e exclusivamente para o digital, poupando dinheiro, e com esse dinheiro poupado poderemos investir mais na qualidade e na procura de boas notícias. Continuação do meu trabalho é o que desejo a todos. O jornal é uma coisa extraordinária que apareceu em Riacho, um sonho. Mas para mim sempre foi uma coisa natural, sempre existiu. Um dos deliciosos exercícios de riachismo que podemos fazer é folhear os jornais das últimas 4 décadas e ver o que lá está. Como sabemos, ao crescer, sempre foi natural pertencer a algo mais além da família, dos amigos, da escola, dos vizinhos. E é o jornal que dá realce a essas coisas e logo dá realce à nossa vida. Sem o jornal, o sentido de existência dessas coisas seria bem diferente. Uma coletividade numa terra sem jornal é uma coletividade com importância para aqueles que participam nela. Uma coletividade numa terra com um jornal é uma coletividade que importa a toda a gente. Uma coletividade num jornal da terra que também tem atenção e análise política, crónica desportiva, crítica, sugestão e informação regional abrangente é uma coletividade com relevância e impulso regional. Uma coletividade que fica para a história. E quem fala de coletividades, fala de tudo o que existe, enfim. Uma outra coisa que me chamou ao jornal é a importância do foco local do jornalismo. Desperta as consciências para o que nos rodeia e o que nos influencia, sem que de outra forma dessemos por isso. Quantas coisas existem, foram transformadas ou foram motivo de discussão pública acérrima, direta ou indiretamente por causa do jornal. O jornal riachense é um caso raro de resiliência. Nunca dependeu de uma empresa, de um partido, de uma religião, de uma entidade qualquer fechada e não está numa sede de conselho.
Não há muitos assim no país. A sua existência é muito importante para o enriquecimento das ligações entre todos nós que aqui vivemos. O jornal faria muita falta se deixasse de existir, mas já esteve mais longe disso acontecer. Eu sou um diretor transitório, um diretor acidental do jornal, nesta fase de mudança em que o jornal regressou ao mensário. Era preciso alguém para cumprir algumas tarefas administrativas e para assumir também um bocado esse papel. E sou colaborador do jornal há muitos anos e espero continuar a ser daqui a muitos anos. Neste momento sou colaborador no papel de diretor. Não deixa de ser para mim um orgulho, não deixa de ser para mim uma forma de resistência, como o próprio jornal é uma forma de resistência. De resistência à erosão, de resistência à mudança passiva das coisas, porque a erosão vai acontecer sempre, vai haver sempre forças a atuarem e a mudarem as coisas ao longo do tempo, e ou somos passivos nesse papel e nesse processo, ou temos participação na maneira como essas coisas vão mudando, e o jornal aí desempenha também, achamos nós e acho eu, essa função também de resistir ao modo como as coisas vão mudando. O jornal faz parte da maneira como pensamos no Riacho, como o reconhecemos, como a banda, como o rancho, como o museu, como o Atlético, como o centro, como os pombos, como outras entidades que fazem do Riacho aquilo que nós conhecemos. Uma terra não é só um conjunto de pessoas soltas, é um conjunto também de ideias, de projetos, de formas de nos juntarmos uns aos outros. O jornal faz isso enquanto jornal, faz isso pelo jornalismo, como uma maneira de mediar as ideias, de mediar os interesses, para que as coisas não comecem e acabem só na ponta do nosso nariz e das nossas circunstâncias, mas que haja uma maneira disso poder ser refletido, de poder ser cruzado com as ideias dos outros. O jornalismo serve para isso, o jornal serve para isso, mesmo que as funções noticiosas hoje em dia já não tenham a importância que tiveram noutra altura. Hoje já temos muitas outras maneiras de saber aquilo que vai acontecer no dia-a-dia, mas esta função de mediação entre o que cada um de nós é e a nossa relação com os outros, a nossa relação com a nossa terra, a relação com o nosso presente, com o nosso futuro, ainda é uma função muito importante do jornalismo e dos jornais, e o riachense pretende fazer isso no mundo, mas a partir do Riacho, a partir do Largo do Riacho. E é para isso que ainda serve, e é nisso que eu pretendo colaborar ainda durante muitos anos.